Antes de mais, boa noite a todos. Eu escolhi dois temas para abordar nestes minutos iniciais. O primeiro é o da devastação da operação de cerco e aniquilamento de que as companhias de teatro estão a ser alvo neste momento em Portugal e que são uma demonstração de como quem neste momento governa o país tem da cultura a mesma noção que o Goebbels tinha, ou seja, o ministro da propaganda de Hitler achava que quando ouvia falar de cultura puxava logo da pistola. E nós estamos a assistir hoje, de facto, a uma situação inaudita que não pode deixar de ser denunciada publicamente, que é a destruição uma a uma das mais importantes companhias que têm, de facto, um trabalho cultural muito importante. E eu saliento aqui o caso da Ceiva Trupe no Porto, de Júlio Cardoso, o caso da barraca de Hélder Costa, que acaba de lançar uma petição que é, de facto, um grito de alerta para aquilo que se está a passar, e agora também o próprio Teatro Aberto de João Lourenço, que também faz uma denúncia nesse sentido. Ao mesmo tempo que se conhece hoje, aliás, creio que foi uma reportagem da RTP que fez referência ao facto de os portugueses serem aqueles dos cidadãos europeus que têm menos atividade cultural. De facto, quanto menos cultura tiver um povo, mais fácil é domesticá-lo e de governá-lo. E isto é o primeiro ponto. O segundo ponto tem que ver com aquela operação policial levada a cabo num conjunto de equipes mistas da polícia, das equipes especiais de intervenção da polícia e da EDP, para fazer os cortes de eletricidade em bairros do que há de mais pobre na cidade do Porto. E eu acho que importa salientar que nenhum cidadão comum pode assistir impávido e sereno àquela situação, nem a pode compreender nem aceitar, porque do mesmo passo que vê os responsáveis pelas trafalhices jurídico-financeiras deste país, de milhões e milhões de euros que, para tapar esses buracos, já saíram e vão continuar a sair dos bolsos dos portugueses, passeiam-se mais ou menos impunemente por aí e nada acontece. Quanto a cidadãos que pura e simplesmente já estão abaixo do limiar das suas, enfim, da subsistência mínima e não conseguem pagar as suas contas, aí a polícia é mobilizada para ir deixar aquelas pessoas numa situação pessoal e familiar verdadeiramente insustentável. E isto mostra bem que a política que neste momento se segue em Portugal é a política com risco de saúde, não é? Sim, com problemas de riscos graves de saúde. Muitos avós que estão neste momento a fazer de instituições de proteção social porque ficam com os netos e com os próprios filhos também que estão desempregados. E, portanto, isto é a aplicação daquela teoria de que se vai cortando nas prestações de apoio social, e nós temos em Portugal, convém recordar, 2 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar mínimo de pobreza e cerca de 2 milhões e meio que só não estão lá porque beneficiam de alguns dessas prestações sociais, como o subsídio de desemprego, o subsídio de doença, o complemento solidário de idosos, ou seja, precisamente aqueles que, com a política da Troika e do Governo, se preparam para ser cortados. E, portanto, isto mostra bem que se está aqui perante uma teoria que corta-se nessas prestações sociais e depois chama-se a polícia para resolver o problema. E eu acho que isto é uma coisa absolutamente indigna que não pode deixar de merecer um grito de revolta e de denúncia por parte de qualquer cidadão que se preze manter a coluna vertebral direita. Por um lado, a circunstância de a lógica da aceitação do pagamento da dívida e da aplicação submissa e servil de todos os ditames da Troika não pode conduzir a outro resultado que não seja o de que até ao último cêntimo dos recursos do país e dos portugueses são sugados para o pagamento dessa dívida e para o pagamento dos interesses económicos que estão ligados a essa dívida. É preciso que se diga que por ano, para além dos 9 mil milhões de euros de juros da dívida, isto é, sem abater a dívida, porque ela, com a ajuda, entre aspas, da Troika, não tem feito outra coisa que não seja aumentar, convém também salientar esse aspecto, só de juros são cerca de 9 mil milhões de euros por ano. Some-se a isso qualquer coisa como cerca de 3, 4 mil milhões de euros das PPPs, somem-se a isso qualquer coisa como 2 milhões e meio das chamadas rendas excessivas nos setores da eletricidade e dos combustíveis e, portanto, nós temos aí a demonstração que, de facto, é completamente impossível, aceitando a lógica do pagamento da dívida, haver um tostão que seja para qualquer despesa social. Portanto, aquilo a que nós estamos a assistir é a aplicação de uma lógica que significa sorver tudo e mais alguma coisa que esteja ainda dentro dos bolsos dos portugueses para
encher o bolso aos credores, isto é, à banca estrangeira, e ao mesmo tempo, porque isso não chega, há uma coisa que já está a ser feita e há outra que falta fazer. A que já está a ser feita é destruir os principais ativos estratégicos do país, vendendo-os a preço de saldo, que não pode deixar de ser as privatizações numa situação dessas, e, de facto, privando o país de instrumentos absolutamente indispensáveis para aplicar qualquer política de desenvolvimento da economia nacional. Nesse sentido, a Justiça está... Por outro lado, as componentes, digamos, sociais, evidentemente, que são aquelas que são para cortar e cortar violentamente. Portanto, isto é, os salários, as pensões, a saúde, a educação, essas, evidentemente, que dentro desta lógica são as que levam catanadas monumentais. Depois, a justiça, há muito tempo que deixou de ser interpretada como um direito fundamental dos cidadãos e passou a ser considerada como um serviço. Não são cidadãos, são utentes da justiça, e a justiça é uma coisa que existe para produzir decisões, que é a grande lógica que neste momento há e que é, aliás, a lógica da Troika. O que é preciso é produzir depressa decisões, não é que se faça justiça. E, portanto, o que nós estamos a assistir hoje, evidentemente, é à imposição à outrance de uma lógica que desconsidera completamente aquilo que são os direitos fundamentais das pessoas, os direitos fundamentais dos cidadãos, e dentro daquela lógica de Estado de sítio que eu referi há bocado, é preciso dizer isto. E eu acho, e já agora aproveito aqui para lavrar também a minha palavra de protesto, como a forma como a ideia de se instalar uma espécie de Estado de sítio não formalmente declarado, em que se sustentam as maiores barbaridades, no silêncio das faculdades de Direito, no silêncio da Ordem dos Advogados, que é preciso dizer também, que, por exemplo, que o acordo da Troika é uma fonte de direito superior à Constituição, que é a Constituição que tem de ser adaptada à forma de atuação do Governo e não um Governo que não é capaz de tomar uma única medida que não seja em desconformidade com a lei constitucional. O que está a demonstrar é a sua incapacidade para governar e tem consequentemente, ser corrido. E um Presidente da República que jura defender a Constituição e depois defende o orçamento contra a Constituição e, portanto, se demite da sua responsabilidade e assume como principal tarefa sustentar em funções um governo que já mostrou que, de facto, não toma uma única medida em conformidade não só com os interesses do povo português, como em conformidade com as próprias promessas eleitorais que fez. Portanto, numa situação destas, vale tudo, inclusivamente, tirar olhos. E, portanto, a mim não me espanta nada que todas estas notícias estão agora a vir ao de cima e que demonstram, de facto, que a justiça não é encarada como um direito dos cidadãos, mas é encarada como um serviço, e como um serviço que deve funcionar, enfim, da forma mais barata possível, mesmo que isso signifique a denegação completa daquilo que é o valor essencial que devia ser preservado. E, portanto, eu comecei com aquele exemplo que disse há pouco, porque, de facto, demonstra bem o que é hoje a atuação dos poderes públicos relativamente aos direitos dos cidadãos. Relativamente às tarefas, já agora convém dizer que os advogados estão transformados em oficiais de diligências, que nós é que fazemos as notificações, estamos a falar transformados em coletores de impostos, porque nós é que cobramos os impostos. E recrutam funcionários a fazerem tarefas que não pertencem ao quadro. Mas eu julgo que há, por exemplo, um exemplo típico do que é hoje, que é um processo agudizado agora, mas que já vem de trás, é o que está a passar com a justiça laboral. Com a justiça laboral, é preciso dizer que o poder político, nessa altura do Partido Socialista, extinguiu a terceira secção de todos os 5 juízes do Tribunal de Trabalho de Lisboa. Ou seja, amputou o principal Tribunal de Trabalho do país de 1/3 da sua capacidade de resposta no verão de 2007. Grande pontaria. A partir de 2008 vem a crise e, evidentemente, que o Tribunal está a mudar, aumenta a pendência, com consequências absolutamente dramáticas. Sobretudo, aquela é a minha casa de trabalho, sobretudo, e, portanto, o facto de o Tribunal não ser capaz de dar resposta, e resposta adequada, não é resposta. Eu sou defensor da celeridade da justiça, mas não sou defensor de uma justiça acelerada. Claro. Não é acelerada e muito menos acelerada, mas evidentemente... Mas nos casos de trabalho, a premência, a rapidez é importante. É importante, porque o que Estamos acontece a falar é da que... sobrevivência das pessoas, Exatamente, não é? a pessoa foi objeto de um despedimento, tem o subsídio de desemprego, se vai para o julgamento numa altura em que o subsídio de desemprego já lhe terminou, é evidente que ela está completamente vulnerável àquele brocado horrível que eu, como advogado, detesto profundamente, que é mais vale um mau acordo que uma boa demanda, ou mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. De facto, até terias, em teoria, direito a receber 50 mil, mas toma aí 5 mil e é se quiseres. Isto é o balão de oxigênio para pagar as tais contas da luz e o colégio dos miúdos, etc. Ou então vais esperar mais não sei quanto tempo.
perante essa circunstância... Tanta gente que desiste desses processos, claro, exatamente. Além de nós termos uma... Desiste de sequer começar o processo, com uma justiça, sobretudo na área laboral, caríssima. Caríssima. Brutalmente cara. E depois, o que é que está a acontecer também têm hoje? a sua cota à parte. Não, estamos a falar dos custos da justiça. Os custos da justiça. Como é que um cidadão que acabou de ser despedido, que tem, aliás, um sistema de apoio judiciário que praticamente na área laboral só se aplica a quem esteja debaixo das pontes, porque basta que um outro membro do agregado familiar tenha um determinado rendimento, salta fora da fórmula, já não tem o apoio judiciário. E, portanto, uma pessoa dessas hoje tem de se coibir, muitas vezes, por razões de estrita subsistência económica, de sequer de ir ao tribunal. Mas se vai, hoje, por exemplo, a medida que está preparada, as medidas que estão preparadas hoje, são as de serem afetos ao Tribunal de Trabalho de Lisboa. 7 juízes, hoje estão 10. E o Tribunal de Trabalho da Almada, só o da Almada, o pequenino Tribunal de Trabalho da Almada é extinto e os processos vêm para Lisboa. O que é que se está à espera que aconteça? O que é que se está à espera que aconteça? Portanto, do sistema, ou seja, a inutilização prática, isto é das coisas mais, diria, dramáticas que se pode dizer, que é, as pessoas têm, ainda formalmente, enquanto não fizerem desaparecer completamente a Constituição, têm formalmente consagradas na lei, na Constituição, um conjunto de direitos que depois não conseguem exercitar na prática porque eles são completamente inutilizados. Mas isso... E agora, aproveito também para dizer que ainda há um outro fator. É que, como não há juízes titulares em número suficiente, se está a encher os tribunais de juízes auxiliares, menos experientes, menos conhecedores e menos capazes de resistir a pressões, como seja a de estar lá colocado um enviado imperial do Conselho Superior da Magistratura, cuja função é exigir a produção de sentenças como quem produz chouriços. O seu autor amém-se como quiser, mas até às próximas férias tem de produzir 30 sentenças. E isto, enquanto que um juiz titular tem outra capacidade de resistência, apesar do mecanismo, enfim, medieval das inspeções judiciais e do funcionamento do Conselho Superior da Magistratura, que é um tema que um dia se há de falar sobre ele e tem que ser, sobretudo, os advogados a falar, porque os próprios juízes estão muito constrangidos pelas possíveis consequências que daí decorram, mas eu, por mim, falo e continuarei a falar, porque já assisti a tanta barbaridade que acho que, de facto, se deve chamar as coisas pelos seus nomes. Mas a verdade é que hoje há uma inutilização prática da justiça e julga que algum destes responsáveis políticos está minimamente preocupado com isso. Não está minimamente preocupado. Estão aqui para aplicar um plano que os seus patrões da Troika me encomendaram. Quando tiverem aplicado, vão cada um para os seus tachos. E, entretanto, nós temos o país na miséria, ao pior tempo, ao nível dos piores tempos da governação salazarista, e esta gente está toda bem encaixada aí. E os desgraçados são os cidadãos comuns. Desde o Presidente da Comissão Europeia, que é vagamente português, até ao Presidente do Banco Central Europeu, atreverem-se a sugerir a um órgão de soberania português como é que ele há de tomar uma decisão num sentido ou noutro. Eu acho que, de facto, e termos governantes portugueses e titulares de órgãos políticos portugueses que aceitam desempenhar este papel, que é o papel do governo de Vichy. Bem, não é suave. Não, as críticas, a situação é que não é suave. Muito menos nas comparações. Os colaboracionistas com a ocupação da nossa pátria e com a destruição do país que está hoje em curso devem ser chamados por aquilo que são. Traidores à pátria. Eu não tenho problema nenhum em designar, porque acho que as coisas devem ser ditas e nós vivemos hoje uma época em que também esse espaço público de discussão foi completamente sonegado ao cidadão comum. Se nós hoje, por exemplo, em termos universitários, agora falo na minha outra vertente de professor universitário, uma coisa que eu hoje noto que é muito curiosa e que, aliás, merecia uma reflexão também aprofundada, é como desapareceram os espaços de debate dos colóquios e conferências. Agora, os programas tema tal, o senhor orador fulano tal, o senhor orador fulano tal, normalmente os responsáveis pela atual situação, coffee break, mais o senhor orador fulano tal, o senhor orador fulano tal. Nem um minuto para que qualquer pessoa, muito menos o cidadão comum, possa questionar qualquer daquelas pessoas, confrontá-las com uma dúvida ou com uma crítica. Isto é, o cidadão comum, neste momento, não tem acesso ao espaço público da discussão. E quando isso acontece, não há liberdade nem democracia. E, portanto, nós já temos a experiência. Nós já temos a experiência do maio de 68 e, pelos vistos, temos de fazer um novo maio de 68 para que o cidadão recupere esse espaço que é essencial para caracterizar a democracia. Sim, Pereira, como é que analisa todo este caso? A Procuradora me parece ser aqui uma rainha de Inglaterra? Uma rainha de Inglaterra. Talvez. Vamos lá ver. Eu acho que este episódio aqui é absolutamente lamentável. Eu queria dizer duas coisas em primeiro lugar. Também conheço a doutora Joana Marques Vidal, de longe, de vista. Também tenho consideração que ela merece enquanto
magistrada, e por outro lado não tenho simpatia nenhuma pelas reações habituais do Estado angolano sempre que há alguma coisa que se prende com algum dos seus membros, porque a reação é sempre uma reação de ameaça de que os interesses estratégicos de Portugal estão postos em causa, etc. E dito isto, eu vou dizer o que vou dizer a seguir. Primeiro, acho inaceitável esta permanência de impunidade de violações consecutivas do segredo de justiça, articuladas com uma relação íntima de setores da justiça, designadamente do Ministério Público, com setores da comunicação social. Isto é inaceitável. Isto cria poderes incontrolados, democraticamente incontrolados. E toda a gente sabe que fazer escorregar para um órgão da comunicação social a suspeita de que contra alguém, sobretudo se essa pessoa for titular de um cargo qualquer, de alguma visibilidade pública, de que há um processo em curso, é uma forma de produzir um assassinato cívico dessa pessoa. E nós já assistimos ao longo da história de inúmeros processos, operações de homicídio de caráter que são absolutamente inaceitáveis. Eu lembro aqui duas, que é para não irmos mais adiante. Uma, aquela com base na qual se conseguiu o afastamento de um dos melhores diretores da Polícia Judiciária, na minha modesta opinião, dos últimos 50 anos, foi o Dr. Fernando Negrão, que é abatido com uma operação dirigida por um setor do Ministério Público com meios que nunca se discutiram até ao fim. A outra foi o aniquilamento da carreira política do Dr. Ferro Rodrigues através do seu pseudo-envolvimento no caso Casa Pia. E isto é uma coisa que se vem a manter na completa impunidade sem que se faça uma discussão até ao fim do que é hoje o processo penal, que está, em larga medida, convertido numa arma de arremesso contra adversários políticos e cidadãos incómodos. E eu, que eu estou a dizer aqui, disse-o já há muitos anos, há cerca de uma dezena de anos, disse-o numa comunicação que fiz a um congresso da Ordem dos Advogados, escrevi-o em mais do que um texto. Como é que se resolve o problema das fugas de informação? Como é que se resolve o problema das fugas de informação? Em primeiro lugar, atribuindo a investigação dessas fugas de informação a uma entidade diversa daquela que é suspeita de ter praticado. Porque vamos lá ver uma coisa. Quando, por exemplo, num processo que envolve a personagem A, de repente aparecem nos jornais a referência a elementos que só aquela entidade é que conhece, só pode ter saído dali. Como é que isso é possível detectar? É muito simples. É ir em cima dos telefones, dos telemóveis, dos faxes, dos espaços dados por essas pessoas. Se suspeita que alguém do Ministério Público que praticou isso, vai-se encarregar o Ministério Público de fazer essa investigação. Não brinquem comigo. Não brinquem connosco. E a verdade é que isto não é um caso, não são 5, não são 50. Nós estamos a assistir repetidamente. E isto porque isto permite a criação de poderes que são insindicáveis do ponto de vista democrático. Isto permite abater políticos, não pelo método democrático, que é, fizeram asneira, são criticados, perdem eleições, são afastados dos respectivos cargos, mas por estes processos de homicídio de caráter. Os julgamentos fazem-se nos tribunais, não se fazem nos jornais ou nas televisões, com elementos escolhidos cirurgicamente. E eu acho que isto é absolutamente inaceitável e impõe, de facto, que se faça uma discussão séria, que tem sido muitas vezes impedida. Eu recordo aqui que há uns anos largos fui em representação da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, na altura em que eu era membro do Conselho Geral e era bastonário do Dr. Pires de Lima, ao Parlamento, a uma audição parlamentar sobre a reforma do processo penal. E quando eu comecei a fazer a intervenção, exatamente dizendo que o modelo do processo penal e a direção que havia sobre o processo penal e a inexistência de controle efetivo e designadamente jurisdicional sobre essa direção era um ponto que tinha que começar a ser abordado, houve um deputado, neste caso o deputado José Magalhães, que me cortou imediatamente a palavra, dizendo que o modelo do processo penal em Portugal era um modelo cultural adquirido e que nós estávamos ali para discutir, o que me fez agarrar nos papelinhos e dizer, olha, eu enganei-me, eu vinha para uma audição parlamentar e estava convencido que a audição parlamentar significava que os senhores deputados ouviam. Pelos vistos, não querem ouvir, vão-me embora. E foi o presidente da primeira comissão, na altura o Dr. Alberto Martins, que me foi buscar já no corredor, bom, então vamos lá discutir, etc. E, portanto, há aqui um problema de modelo do processo penal, em que o Ministério Público se habituou a ser dono do processo penal na fase de inquérito, ao ponto, já agora o refiro também, por exemplo, de em processos em que cidadãos fazem a denúncia de crimes públicos, o Ministério Público opor-se a unhas e dentes que esses cidadãos ocupem a posição de assistentes nos processos. O assistente é um acusador particular, tem uma posição auxiliar e acessória relativamente ao Ministério Público. O que é que faz o Ministério Público? Correr
para se opor com unhas e dentes em que esteja lá um cidadão comum a observar, a ajudar, eventualmente a criticar o que é feito na instrução do inquérito. Isto é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que a explicação tem de se pedir um parecer que leva 3 meses a ser produzido para se saber se uma decisão que foi tomada quanto a um determinado cidadão de arquivar, seja ele quem for, de arquivar um procedimento que se esteve a ver se havia fundamento para, é completamente ridícula. Porque, primeiro, como é óbvio, não precisa estar em código nenhum, porque todas as decisões que de alguma forma afetam ou dizem respeito a um cidadão, esse cidadão pode, por exemplo, se descobre que esse procedimento sem fundamento foi feito com base numa denúncia feita com consciência da falsidade das imputações e com o único propósito de conseguir que contra ele fosse instaurado um processo de crime, quem atua dessa forma comete um crime, chamado denúncia caluniosa, e a vítima desse crime pode querer reagir. Portanto, é absolutamente óbvio que uma decisão de arquivamento de um processo tem de ser notificada ao interessado direto nessa situação, que é o cidadão relativamente à qual foi movido o procedimento. Sem precisar de nenhum parecer. Finalmente, um parecer, e um parecer leva 3 meses. Estão a brincar connosco. Quer dizer, este parecer é um parecer que um aluno do primeiro ano da Faculdade de Direito, pelo menos com o receio de chumbar em processo penal, faz numa tarde. E, portanto, isto é são tudo um conjunto de desculpas farrapadas que, de facto, não vão ao essencial do problema. E o essencial do problema, digamos, tem que ver, de facto, com o modelo do processo penal, do qual o cidadão, já agora adiante, o cidadão e os seus representantes, os advogados, foram afastados na fase de inquérito, em que há uma entidade que é titular desse inquérito e que, em larga medida, ao longo destes últimos 30 anos, tem utilizado essa titularidade do inquérito para finalidades que são finalidades desviadas da realização da justiça. E este debate tem de ser feito sem que quem diga isto imediatamente seja abafado aos gritos de querem pôr em causa a autonomia do Ministério Público. Pois é, agora que o Ministério Público está a atacar a grande criminalidade económica ou financeira é que aparecem estas pessoas a levantar estas dúvidas. Temos de fazer o balanço do que é que tem sido essa investigação. A investigação da criminalidade económica ou financeira tem um balanço clarissimamente negativo em Portugal e é preciso ver porquê e é preciso ver se o eterno discurso da falta de meios justifica isso ou se há mais do que isso. E há, designadamente, vícios na investigação que resultam da falta de controle e das pessoas se terem viciado em investigações que se tornam fáceis, porque baseadas nos meios de autoculpabilização dos arguidos, ou seja, nas escutas telefónicas, escuta-se em Portugal 4 vezes mais do que em França, ou em métodos de interrogatório ginasticados e musculados relativamente a arguidos que têm menos capacidade de resposta. Eu sempre fui. Num crime público de particular importância, por exemplo, ligado a estas trafalhices jurídico-financeiras, o Ministério Público entende arquivar. E esse despacho não está sujeito a nenhuma espécie de verificação por parte de um juiz que possa ser suscitada por um cidadão, porque se vem dizer o cidadão não é titular do interesse, que é a norma incriminadora visa tutelar, e, portanto, não tem legitimidade para fazer isso. E, portanto, muito pior ainda que o poder de acusar, porque esse está sujeito à verificação a posteriori, designadamente com a sujeição da pessoa a julgamento e com a produção da prova ou não aí, é o poder de arquivar e a possibilidade da gestão dos processos e do timing dos processos sem nenhuma espécie de controle. Na sua opinião, portanto, o Ministério Público tem poder a mais? Na minha opinião, fiscalização. há muito tempo que digo que, em particular no processo penal, o Ministério Público tem poder a mais e se viciou nesse poder a mais. E é inaceitável que nós tenhamos que assistir à impunidade progressiva de fugas cirúrgicas do segredo de justiça, em combinação, repito, com alguns órgãos da comunicação social, como forma de tentar ganhar fora de campo aquilo que, pelos vistos, se deve ganhar em campo. Eu assinalo bem isto. Isto é, quando se fala muito da legitimação da justiça e do poder judicial, etc. e tal, este tipo de afirmações, eu costumo dizer o seguinte: o Estado reforça tanto mais essa sua legitimidade sancionatória quanto mais escrupulosamente for respeitador das regras que devem ser seguidas e for transparente digamos, nessa atuação. Porque aí, quando uma decisão final é tomada,
A generalidade da comunidade diz, bom, se o tribunal, por exemplo, entendeu que esta pessoa é culpada, num processo que se caracteriza por um respeito tão escrupuloso das regras, é porque efetivamente se fez prova e esta decisão impôs ao respeito da comunidade. Quando se começa a aliviar em nome ou da celeridade ou da poupança de meios, se começa a aliviar nestas coisas, se começa a achar que as decisões não têm de ser devidamente fundamentadas, que as decisões que implicam arquivamento de processos não devem estar sujeitas ao controle jurisdicional, isto torna-se algo completamente nebuloso e em cujo resultado as pessoas não acreditam com razão. Neste país come-se muito queijo. E portanto, esquece com facilidade que aquilo que hoje as pessoas afinal reconhecem que se passa, alguns já diziam há muito tempo. E a denúncia da realização de escutas ilegais, e atenção, o que chegou foi o escândalo, porque a realidade já cá está. E eu pergunto a alguma das pessoas nesta mesa, pode garantir o que é que os serviços de informações neste momento fazem em Portugal? Que controle democrático, efetivo, é que é feito sobre a forma como funcionam não apenas os serviços de informações formais, mas os serviços de informações que existem em cada uma das polícias, neste momento? Qual é a formação que é dada a essas pessoas? Qual é o material que é posto ao alcance dessas pessoas? O que é que faz a unidade especial da polícia, que depende diretamente do Diretor Nacional, para fazer operações de escuta? Algumas apareceram aí nos processos que inclusive supostamente permitem... ilegais, na medida em que as escutas têm que ser sancionadas. Não, mas eu digo mesmo... Não é? Exato, mas eu estou a falar, toma-se conhecimento de alguns desses meios tecnológicos, aparecem em processos em que depois se verifica que há uma unidade ou há algumas unidades que dispõem daqueles meios, por exemplo, de escutar do chão da rua para o 6º andar de um prédio, e escutar com nitidez uma conversa, com microfones direcionais, por exemplo, ou a detecção de conversações por telemóvel, pelo scan dos respectivos telemóveis. Mas estamos a falar de autoridades oficiais ou estamos a falar de qualquer cidadão ou qualquer empresa que pode, por exemplo, fazer espionagem? Estamos a falar de entidades oficiais. Eu repito aquilo que disse há bocado. E há coisas que nunca foram averiguadas. Por exemplo, a circunstância de, em determinada altura, terem sido detectadas viaturas policiais que passavam em velocidades excessivas diante de radares e depois as multas apareciam em casa do cidadão titulado o carro com aquela matrícula, que nunca tinha passado por aquele local. E foi detectada a existência de viaturas policiais que, em vez de terem as matrículas reservadas pela antiga Direção-Geral de Trânsito para os veículos descaracterizados da polícia, utilizavam matrículas iguais às de cidadãos. Essa situação, que aliás eu próprio tive a oportunidade de denunciar publicamente, ficou aí metida a um canto. E o que é que isto quer dizer? Há muito tempo que se assistiu a uma lógica que é uma lógica completamente destruidora da democracia, que é aquela lógica típica de antes do 25 de Abril, quem não deve não teme, mas qual é o problema? Então, eu cá não fiz nada, portanto, qual é o problema que me escutem? Quem aparece a levantar este problema é visto assim como uma espécie de um lunático. E foi-se sucessivamente aceitando, com um caráter quase natural, ao chegar ao ponto de um Procurador-Geral da República dizer que suspeitava, o Dr. Pinto Monteiro, suspeitava que o telemóvel dele também estava sob escuta, mas achava que não podia fazer nada, e, portanto, se foi aceitando como normal que haja serviços que funcionam completamente à margem do controle democrático dos cidadãos. E, portanto, isto é um problema muito mais sério do que parece. Agora, quanto à questão dos Estados Unidos, há muito tempo que também se tinha denunciado que, efetivamente, não apenas os Estados Unidos, através do sistema Echelon e outros, interceptava, por exemplo, chamadas telefónicas em todo o mundo. Como pior do que isso, os serviços de informações nacionais forneceram aos serviços de informações e à Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos elementos que ninguém quer averiguar quais foram, a quem é que respeita, que elementos são de que natureza, a que cidadãos respeitam, quais são os dados de natureza política, das organizações a que pertencem, da filiação partidária, da sua confissão, da sua escolha política, religiosa ou outra, que dados é que foram? Mas quem tem estado atento às notícias verifica, e verificou, e essa notícia apareceu aí de raspão e desapareceu, Portugal vinha até muito bem classificado numa lista de países que colaboravam amigavelmente com, e que eram considerados colaboradores de confiança da NSA neste tipo de atitudes pidescas.
E, portanto, isto revela também que, quando a gente se esquece de que os princípios devem ser respeitados acima de tudo, este tipo de orquestras negras se vão montando nas nossas costas.